Vamos abrir a palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de retomar com os irmãos algo que nós paramos, que é no livro de Marcos, a respeito da graça do Senhor, essa graça em movimento. Hoje eu queria meditar com os irmãos o capítulo 3 de Marcos, e a gente vai fazer uma recapitulação de algumas coisas aqui do livro de Marcos. Marcos capítulo 3, irmãos. Marcos capítulo 3. De novo entrou Jesus na sinagoga, e logo estava ali, na sinagoga estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estava observando Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então ele lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirar a vida. Olhando-os ao redor, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Queria pensar com os irmãos, recapitulando, primeiro a respeito do evangelista Marcos, né? Como eu disse, ele escreve o evangelho de uma forma a explicar o poder de Deus. É um evangelho que narra muitas curas, muitos milagres, muitas ações do Senhor. E nós temos baseado a nossa série sobre a graça em movimento, observando os deslocamentos de Jesus, né? Jesus estava em determinado lugar, fazia algo, ele saía dali, ia para outro lugar, realizava também algo extraordinário, né? Então, Jesus não ficava parado em um determinado local, né? Mas Jesus, em ambos os locais que ele ia, onde ele estava, algo extraordinário acontecia, né? Então, quando nós pensamos graça em movimento, nós estamos trabalhando a questão desses deslocamentos. Volta sua Bíblia, por favor, aí, irmão, no capítulo 1, para a gente recapitular algumas coisas, né? Por exemplo, no capítulo 1, versículo 9, vamos ver algo acontecendo, né? Que diz a palavra do Senhor: naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Jordão. Logo ao sair da água, os céus rasgaram, o Espírito descendo como pomba sobre ele, e ouvindo aquela voz: tu és meu filho, em que eu me comprazo. Primeiro movimento que nós vemos aqui de Jesus, eu chamo de um chamado, né? O movimento de Jesus, que é um chamado à obediência, né? Movimento conduzido pelo Espírito Santo do Senhor, né? Onde ele é batizado, onde o Espírito Santo do Senhor se manifesta sobre a vida dele, e quando ele vai então agora, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, há um movimento extraordinário aqui, de obediência e de dependência do Espírito Santo. Quando Jesus se movimentava, não somente ele obedecia no movimento de obediência, mas também era um movimento, né, de dependência do Espírito Santo. Quer ver um outro movimento que a gente vê aqui? O movimento do reino. Depois, versículo 14 diz que depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Esse é um movimento extraordinário de Jesus, que ele entendeu aqui a missão da pregação do evangelho, o movimento dele, da plantação do reino dele, da chegada do reino dele, e de um chamado dele ao povo para o arrependimento. Esse é um movimento que Jesus fez, indo
para essa religião da Galileia, ele ia fazendo o quê? Pregando o evangelho do reino, o evangelho da transformação. Um outro movimento que eu vejo interessante é o movimento do chamado. E aqui nós vamos ver dois movimentos do chamado. Primeiro, nós vamos ver o movimento quando Jesus chama os discípulos. Olha o termo movimento, caminhando junto ao mar. Movimento dele, literalmente, caminhando junto ao mar. Ele chama os discípulos, né? Estava ali irmãos Simão e André, que lançavam no mar as redes, porque eram pescadores. Disse Jesus: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiam. Um pouco mais adiante viu também Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles o barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Movimento de chamado do Senhor, né? Então Jesus se move no sentido de estar nos chamando. Ele ainda continua se movendo, nos chamando. Quer ver? Só completando esse movimento do chamado, lá no capítulo 2, vamos ver que de novo saiu um outro movimento de Jesus, um outro deslocamento de Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então o movimento da graça, o movimento, Jesus chamando pessoas, e a graça que se move ainda hoje, a graça em movimento, é uma graça que está cada dia nos convocando, nos chamando para um relacionamento sincero com Ele. Quer ver um outro movimento da graça de Deus? É o movimento de libertação, né? É a cura de um endemoniado em Cafarnaum. De novo, entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade. Não tardou a aparecer ali um homem possesso de um espírito imundo. Então esse movimento de Jesus é um movimento libertador. Por onde Jesus passava, pessoas eram libertas. A graça em movimento nos ensina, por onde Jesus passa, é um ambiente de libertação. Um ambiente também, um movimento de cura. Logo após esse episódio, Jesus, saindo eles da sinagoga, olha só, saindo eles, lá no versículo 29, saindo eles da sinagoga, foram ter com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, movimento, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando a servi-lo. Por onde Jesus passava, onde Jesus entrava, pessoas eram curadas, pessoas eram restauradas. Há uma sequência aqui, irmãos, interessante, que também à tarde, né? Não somente Jesus, a graça em movimento, ela trabalhava em cima dos deslocamentos de Jesus, e ao mesmo tempo recebendo as pessoas que eram atraídas pelo poder de Deus. À tarde, ao cair do sol, trouxeram Jesus todos enfermos, demoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e Jesus curou muitos doentes, expeliu demônios, né? E havia ali todo um trabalho de cura e de libertação, né? Nós vemos também aqui, nós até ministramos aqui, sobre o movimento, né, desse leproso aqui, movimento que ele também vai a Jesus, e nesse encontro a graça o restaura. Também vimos aqui, irmãos, no capítulo 2, foi o primeiro sermão que nós pregamos da série, né, sobre o movimento de Jesus, que dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Vamos lembrar que lá atrás Jesus já estava em Cafarnaum, na sinagoga, onde ele libertou uma pessoa. Passado um tempo, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, né? E a Bíblia diz que estava ali na casa de Simão, chamado Simão o Curtidor. A casa foi, atraiu muitas pessoas, nem mesmo junto à porta havia lugar. Jesus passou a ensiná-los, e ali 4 homens levaram um paralítico, desceram pelo telhado. Jesus primeiramente perdoou seus pecados, Jesus o curou,
E nós destacamos dois tipos de movimentos aqui, irmãos. O movimento de Jesus de entrar em Cafarnaum e o movimento da igreja de levar as pessoas até Jesus. Existem pessoas que precisam ser carregadas, mas existem pessoas que carregam os que precisam ser carregados também. A igreja também, na graça do movimento, ela trabalha nesse sentido, né? O movimento de ensino, movimento de restauração, de salvação, de cura, né? Nós vimos isso aqui. Nós vimos o movimento do chamado, como eu já citei, o de Levi, né? Depois nós vamos perceber também que o movimento, além da religiosidade, né? Muito além da religiosidade, porque trabalha a questão do sábado. O texto diz que, ora, aconteceu a transversar Jesus em dia de sábado a seara, e os discípulos passaram a colher espigas, né? E os fariseus escandalizaram com aquilo ali, né? Dizendo que não era lícito fazer aquilo no sábado. E Jesus nos ensina que os movimentos dele vai em cima da religiosidade, que a prioridade de alimentar os discípulos estava muito acima de um princípio de religiosidade dos antigos, dos antigos da igreja, né, do povo de Israel. Então nós vemos até aqui vários movimentos de Jesus, né? Vários movimentos de Jesus, ora curando, ora ensinando, ora chamando as pessoas. Jesus em movimento, está sempre atuando em prol do ser humano. E é interessante perceber, irmãos, uma coisa, e não sei quantos aí, o Adriano já até tem Atos, né? Nós estamos com propósito até o final de março, não dá tempo ainda de ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Não sei quantos estão aí nesse propósito. O Adriano já cumpriu o propósito dele, já está em Atos, graças a Deus, né? Mas uma das coisas que a gente vai perceber nos evangelhos, irmãos, que os movimentos de Jesus, eram movimentos que sempre priorizavam as pessoas, né? A cura, a restauração, a libertação, a salvação de gente. E nos ensina que todos os nossos movimentos como igreja devem ter o foco, salvação e libertação das pessoas. Jesus, ele não entrava na sinagoga por entrar na sinagoga, ele tinha um propósito, né? Ali na sinagoga, encontrou gente endemoniada, gente que precisava de cura, entrou na casa das pessoas, e onde os movimentos de Jesus acontecia sempre com o propósito, realizar a missão, cumprir o chamado, cumprir o propósito, priorizando pessoas. E é nesse sentido que nós trabalhamos com a ideia da intencionalidade da igreja. Tudo que a igreja fizer, seja o movimento qualquer que houver na igreja, irmão, precisa focar sempre, não a igreja em si, mas as pessoas e as almas que carecem do Senhor. Amém? Então nós recapitulamos até aqui. Eu queria pensar com os irmãos hoje, capítulo 3, que a Bíblia diz que de novo, olha outro movimento, de novo, entrou Jesus na sinagoga. De novo, entrou Jesus na sinagoga. Jesus ia nas casas, Jesus ia pela região da Galileia, Jesus ia no monte, Jesus fazia os seus movimentos, mas ele sempre também entrava na sinagoga. A sinagoga era um lugar preferido, né? Onde se ensinava, é um lugar onde os religiosos se encontravam, era um lugar onde havia muitas coisas aconteciam ali. E a Bíblia diz que então Jesus, entrando de novo, entrou de novo. Esse entrou de novo nos mostra um movimento, né? Ele entrou, ele se movimentou. O movimento da graça vai nos apontar a graça que restaura todas as coisas. Então Jesus está ali na sinagoga, e havia também ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Algum irmão já conheceu alguém com a mão ressequida? Alguém já? A mão atrofiada? Eu conheci uma pessoa, era até meu parente,
e ele já faleceu, que ele tinha não uma, as duas mãos ressequidas, irmãos. Os dedos dele assim, não tinha flexibilidade nenhuma, tudo duro assim, ó. E ele poderia ser, colocar um fogo assim, apagar um fogo nos dedos dele, que às vezes a ferida ficava ali, mas ele não sentia dor, porque toda a sensibilidade da mão dele, ele havia perdido os dedos, ele era mais ou menos acima, sabe? Então ele cumprimentava a gente, quando cumprimentava, você percebia assim, como a mão dele era dura, atrofiada, né? A mão ressequida. E a Bíblia diz que entrou ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, né? E Jesus, observando os fariseus, aqueles que entravam ali e que observavam os movimentos de Jesus só para questionar, só para indagar, né? Só para ver se achava uma falhazinha no mestre para o acusar. Jesus já percebendo, né? Porque eu costumo dizer, gente, que o Espírito se transmite sem palavras. Tem gente que não precisa falar uma palavra, que você já vê o Espírito da pessoa, né? Você já vê a motivação da pessoa. E Jesus observando já eles ali, e eles estavam ali atentos, olhando para Jesus, Jesus se antecipou a eles, porque era dia de sábado. Jesus perguntou para eles assim, ó, é lícito curar, é lícito curar no sábado? Jesus primeiro chama eles para o meio, né? Chama o homem para o meio, diz, vem para cá, e Jesus faz essa pergunta, é lícito no sábado fazer o bem ou mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, eles não falaram nada, né? Não falaram nada, não expressaram nenhuma reação. Jesus, então, olhando ao redor de todos, condoído com a dureza do coração daqueles homens, disse para aquele homem da mão ressequida, estende a sua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada, né? E veja como a religião, irmãos, sem Jesus mata as pessoas, né? Em vez deles ficarem maravilhados, só porque Jesus quebrou na visão deles um princípio do sábado, da religiosidade deles, e Jesus cura num dia de sábado, e eles viram ao vivo ali, a Jesus curando a mão, restaurando a mão daquele homem, né? Obviamente aquele homem não tinha aquela mão assim ressequida de nascença, era um trabalhador que com certeza tinha muitos prejuízos por causa daquela mão, e muitas dificuldades, muitas limitações. Em vez deles falar assim, nossa, que bênção, né? Que bênção, esse homem agora vai poder ir para casa, que bênção, ele vai poder cuidar da família dele, que bênção, oh, mestre, que bênção que o senhor fez. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles retiraram-se os fariseus e começaram a conspirar com os herodianos, como tirar a vida de quem? De Jesus. Nós temos um jeito de matar esse Jesus. Você vê como a religião em si, ela mata as pessoas, onde não há um princípio da graça de Deus em movimento. Então a graça de Deus em movimento vai nos ensinar algumas coisas, irmãos. Eu queria pensar sobre essa graça que restaura, então. Há muitos anos atrás, saiu um slogan de uma reportagem, né, do Rio de Janeiro, dizendo, vamos restaurar o Cristo Redentor. Uma reforma que eles iam fazer no Cristo Redentor, né, na imagem do Cristo Redentor. E eu me lembro dessa frase, vamos restaurar o Cristo. Aqui nesse texto, não é a nossa intenção, né, e o texto não diz para nós restaurarmos o Cristo, mas apresentarmos o Cristo que restaura. Porque o Cristo verdadeiro Senhor da nossa vida, Ele não precisa ser restaurado em nada, porque Ele é Senhor, mas Ele restaura todas as coisas. Eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui agora, para algumas coisas simples, irmãos, mas que apontam algumas realidades para nós, que abençoam a nossa vida, dessa graça em movimento, que é uma graça que restaura. Em primeiro lugar, irmãos, olhe para esse texto e perceba que a graça que restaura, ela chama as pessoas para o centro, ela não afasta as pessoas. Jesus, primeiramente, chamou aquele homem para o centro. Tenta imaginar
algumas coisas comigo? Como vocês podem imaginar, só na nossa imaginação, como que porventura aquele homem estava? Num cantinho, imaginar que uma mão, talvez tinha vergonha daquela mão, né? Ser assim, escondido, morrendo de medo dos fariseus, porque é assim que acontecia. A religião é a religião que amedrontava as pessoas. Era julgamento em cima de julgamento, né? Então ele, à margem, no anonimato. O que Jesus, observando ali os fariseus que estavam de olho nele, eu costumo dizer que há 3 coisas nos olhando. O céu nos olha, o mundo nos olha, o inimigo nos olha, Jesus nos olha de uma maneira toda especial. E Jesus falou assim: vem para cá, cara. Vem para o meio. Até imagine que aquele homem timidamente saiu do seu lugar e foi para o meio, morrendo de medo. Medo de ser reprovado, medo de ser criticado, né, de alguma forma. Jesus diz: vem para o meio. Jesus, ele interrompe aqui a ordem da sinagoga para estabelecer uma prioridade: pessoas. O que está em discussão aqui, irmãos, se Jesus chamasse os fariseus para um debate naquele momento, qual seria o debate principal que eles iam fazer ali? A questão do sábado. Porque no texto anterior já tem uma questão relacionada aos sábados, né? Os fariseus advertiram Jesus: vê, porque fazem isso colhendo espigas, pois não é lícito fazer isso no sábado. Já tinha uma situação de questionamento em relação ao sábado anteriormente, né? E os sacerdotes, né, obviamente questionavam isso, e Jesus vai dar uma lição para eles, interessante, seguinte: olha, vocês precisam entender uma coisa, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem feito por causa do sábado. Ou seja, eles tinham um rigor muito grande, que nada podia fazer no dia de sábado, nada. Tanto que Jesus vai questionar eles, porque Jesus já sabia que era um dia de sábado, e quando Jesus chama o rapaz para o meio, e todo mundo de olho, é sábado? Sábado? O que vai fazer no sábado? Sábado não pode curar. E Jesus falou assim: olha, na visão de vocês, no sábado, é lícito curar uma pessoa, fazer o bem ou o mal? Curar uma pessoa, salvar uma pessoa ou não? Mas eles ficaram em silêncio, porque eles não tinham argumento, porque Jesus havia dito já para eles anteriormente, que ele era o Senhor do sábado, e que ele estava muito acima das regrinhas da religião da época. E aqui nos mostra, irmãos, algo interessante da graça. Ela começa aproximando as pessoas, Jesus chamando para perto. E isso é a essência do Evangelho. O Evangelho não é para distanciar as pessoas, é para aproximar as pessoas de Jesus. E nos movimentos de Jesus, não apenas neste movimento, mas os demais movimentos de Jesus, era para aproximar. Os fariseus pegaram a mulher em adultério, já julgaram uma lapada de lei em cima de Jesus, falou assim: a lei diz que essa mulher tem que ser apedrejada, ela tem que ser afastada do nosso meio, porque ela pecou, ela tem que ser, retirada do nosso meio. Jesus falou: aqui não tem pecado, lança a primeira pedra. Começou a escrever ali no chão, foi saindo um por um, e quando ele diz: onde estão os teus acusadores? Ele diz: não sei, foram embora, nem eu tampouco te condeno. Vai, mas não faça isso mais, não repita esse erro. Mas Jesus nos apresenta ali que a graça em movimento, ela aproxima as pessoas de Jesus, ela não distancia as pessoas de Jesus. E a graça em movimento, nós como igreja, irmãos, vamos sempre pensar, nosso chamado é para aproximar pessoas, é para criarmos pontes com as pessoas. O relacionamento com Jesus não pode ser fundamentado em muros, em muros. A graça que restaura, ela é uma graça baseada nos nãos, não é uma graça baseada nos nãos, mas é uma graça baseada no sim. Certo tempo, muitos anos atrás, eu li um artigo que falava de um pastor que tinha uma clínica para
dependentes químicos, né? E ele fez uma pesquisa, ele percebeu que naquela clínica tinha várias pessoas na clínica que eram pessoas que tinham passado pela igreja, filho de pais crentes. E ele começou a dialogar com aquelas pessoas, por que eles caminharam para o lado dos vícios, para um mundo diferente, para uma situação diferente, por que eles caminharam para aqueles lados, para aquela situação. E sabe qual foi a resposta que ele teve, irmãos? A resposta que ele teve foi essa, que a vida inteira, aquelas pessoas dentro das suas famílias, das suas igrejas, só aprenderam o que o evangelho não pode. O crente não pode isso, o crente não pode aquilo. O crente não pode isso, o crente não pode aquilo. Só ouviu o não. E o não sempre distancia, mas o evangelho de Jesus não é o evangelho do não, é o evangelho do sim, o que nós podemos nele, o que nós recebemos dele. Porque a graça de Deus é uma graça que aproxima, como Timóteo Keller diz o seguinte: Jesus não vê você apenas como você é, mas como você pode se tornar pela graça de Deus. Não como eu estou hoje, mas como eu posso me tornar pela graça de Deus. A graça cura, e a graça nos cura a partir do momento que nós saímos do esconderijo e nós nos aproximamos, nos achegamos para o meio. A graça de Deus restaura, trazendo para o centro, trazendo para o meio. Ninguém consegue caminhar com Jesus à distância. Ninguém consegue ser curado por Jesus à distância. É sempre se aproximando dele pela fé. A segunda coisa que eu queria ver é que a graça restaura, ela devolve a vida. Ele diz: estende a sua mão. Qual a primeira coisa que Jesus restaurou naquela mão? A vida. Porque aquela mão praticamente era uma mão morta. A graça em movimento, ela traz de volta a vida. Aquela mão voltou a se movimentar. Vida naquela mão, estende a mão ressequida era mais do que uma limitação física, ela representava uma improdutividade. Estava morta, não conseguia fazer nada com aquela mão, conseguia ter reações com aquela mão, né? Talvez dependência, as pessoas ajudando, frustração constante, né? Era uma área que não respondia mais. Então o movimento, ele ativa a restauração, restaura a vida. Quando alguém tem um encontro com a graça em movimento, significa que primeiramente a vida é restaurada. A vida é restaurada. A vida é restaurada. Agora aquele homem pode fazer assim com a mão, a vida naquela mão, né? Os movimentos voltaram, a vida novamente ali. O que Jesus faz para nos restaurar, irmãos? Jesus restaura a nossa vida. Jesus não quer que ninguém ande por aí como moribundo. Jesus, o Evangelho, é o Evangelho de vida, que ativa vida em nós. Que ativa vida em nós. A terceira coisa, irmão, que a graça que restaura, ela devolve a nós uma outra coisa. Não somente a vida, mas devolve a nós também, irmãos, a sensibilidade. Lembra que eu falei com você do meu amigo? Lá, você podia apagar um cigarro ou qualquer outra coisa de fogo na mão dele, que feria, era verdade, ficava a marca do queimado, mas ele não sentia. Por quê? Porque havia perdido, irmã Helena, toda a sensibilidade da mão, né? E às vezes encontrava com ele, sempre estava a mão dele ferida, mas ele não sentia dor, não sentia dor. Se existe uma coisa, irmãos, terrível, é quando a sensibilidade era perdida. Ele não sentia o toque, ele não percebia o calor e ele não reagia ao contato. A mão dele estava viva, sim, de certa forma, porque estava ligada ao corpo, mas não tinha mais o quê? Sensibilidade. Estava ligado ao corpo, mas tinha perdido toda a sensibilidade. E esse é o retrato de muitos hoje
que funcionam, mas não sentem, que vivem, mas não percebem, que estão na igreja, mas não são tocados pelo Senhor. Perdeu completamente a sensibilidade. Nós precisamos ter sensibilidade no ambiente de culto, quando nós precisamos dar aquela acordada, quando nós precisamos entender o que Deus está falando, que Deus está nos tocando, que Deus está se movendo. O crente precisa ter essa sensibilidade espiritual, e Deus nos restaura a sensibilidade espiritual. A graça não restaura apenas, a parte da nossa vida, ela restaura todas as coisas. A maior tragédia espiritual não é o fracasso, mas a perda da sensibilidade à presença de Deus. A pior coisa, irmãos, é quando alguém perde a sensibilidade com a presença de Deus. Lembra que eu já falei várias vezes aqui na igreja, que uma pessoa se afastar de Deus, não precisa necessariamente ela sair da igreja. Porque qual é o contexto que nós temos? Qual é a visão que nós temos, presbítero Sebastião? De uma pessoa que está afastada, a pessoa que parou de vir na igreja, né, Sandro? Que não vem mais, que não pisa aqui mais, fulano afastou. Irmão, eu e você corremos riscos de perdermos o Senhor de vista, mesmo estando aqui dentro. Então peça ao Senhor sempre: Senhor, restaura na minha vida a sensibilidade. Eu perceber os movimentos do Senhor. Às vezes o vento está movendo para um lado e nós estamos por outro, irmão. Né? Aqui nós temos poucos homens, mas a maioria aqui já soltou pipa papagaio, sim ou não? Né? Acho que todo mundo aqui já soltou pipa papagaio, né? E eu lembro dos papagaios lá, das pipas, lá nas baixadas de Alto Caparaó. Menino correndo para as baixadas, tentando manter o papagaio no ar, mas o vento tinha mudado de direção. Então, o vento muda de direção, se você não jogar o papagaio na direção do vento, ele vai cair. Nós precisamos estar na direção do Senhor. Às vezes Deus está movendo, irmão, de uma forma que Ele está movendo, e nós às vezes estamos em outra rotação, estamos em outra sintonia, menos naquela sintonia do movimento do Senhor. O que precisa acontecer? Sensibilidade na nossa vida, e o que Jesus fez com ele foi restaurar a sensibilidade. Agora ele sentia o tato, agora ele sentia a dor, agora ele sentia qualquer afeição que alguém desse para ele, tocando na mão dele, agora ele receberia. C.S. Lewis, ele declara o seguinte: o perigo não é apenas fazer o mal, mas deixar de sentir que ele é mal. Quando nós perdemos a sensibilidade, às vezes, nós fazemos coisas achando que aquilo é algo normal, deixar de sentir que aquilo é mal. Quem não sente, não discerne. E quem não discerne, nunca muda. Quem não sente, irmão, não discerne nada. Os piores perigos para nós como crentes é perdermos a sensibilidade. Porque uma das coisas que ainda precisa fazer a gente chorar, irmão, é o nosso pecado. Sensibilidade espiritual. Entender, meu Deus, pisei na bola mesmo, feio com o Senhor. Às vezes, a maioria de nós fala assim: mas é assim mesmo, minha carne é fraca. E fica em cima dessas justificativas. Senhor, restaura em nós a sensibilidade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que a tristeza segundo o mundo, ela produz morte, mas a tristeza segundo o Espírito Santo, ela produz vida, restauração. Quando nós somos sensíveis, nós sentimos quando nós erramos com o Senhor, nós sentimos quando nós estamos fazendo algo que não está agradando ao Senhor, mas quando nós temos sensibilidade também, nós percebemos os movimentos bons, maravilhosos do Senhor na nossa vida. Deus às vezes está nos chamando para uma direção, e nós precisamos ter sensibilidade para perceber: é ali que Deus está caminhando, é ali que Deus me quer, não do lado que eu quero. Jesus restaurou a sensibilidade daquela mão. A graça não apenas ativa a mão dele, ela desperta o coração, a sensibilidade. Eu fico imaginando, irmãos, quando foi o primeiro toque um toque mais forte que aquele homem teve na mão, que ele sentiu, como deve ter sido o sentimento dele, né? Opa, tem vida aqui. Opa, minha mão está funcionando legal, estou sentindo as coisas. Ei, muitos de nós,
a gente vem para o culto, a gente sai daqui sem sentir nada. Sem sentir nada. Sem perceber nada. Ore ao Senhor, Senhor, me dá sensibilidade, porque cada reunião que eu for, eu quero sentir a tua presença. Sentir a tua presença. Sensibilidade espiritual. Às vezes nós temos perdido isso, irmãos, porque a mente fica cauterizada. Uma das coisas que a insensibilidade faz, Isabela, é cauterizar a mente. Por quê? Por exemplo, a pessoa faz uma coisa feia, ela apavora, meu Deus, podia ter feito isso, desesperado. Senhor, me perdoa. Daqui a pouco faz de novo. Senhor, mas não podia ter feito isso. Daqui a pouco a mente começa a cauterizar. Ai, eu fiz errado, mas... Daqui a pouco, irmão, se a gente não vigiar, a gente faz uma coisa, a gente não sente mais nada. Porque, como eu falei, quando alguém perde a sensibilidade, você pode apagar fogo ali, que a pessoa não sente. Quando o nosso coração se torna insensível, a gente não sente mais nada. Nós precisamos sentir de novo a presença de Deus. Quando o pastor traz esse momento do louvor aqui, é porque eu percebo aqui na frente pessoas que estão em outra rotação, em outra sintonia. Nós precisamos sentir a presença de Deus, sentir que Deus está aqui, ter experiências com o Senhor. Jesus restaura a nossa sensibilidade. Tem que ser a minha oração e a sua oração todos os dias. Senhor, me torna sensível nesse dia para entender a presença, perceber a presença do Senhor e todos os comandos que o Senhor quer para a minha vida. Jesus restaura a vida, Jesus restaura a sensibilidade. E por último, irmãos, Jesus restaura a utilidade. A graça que restaura devolve a utilidade e o propósito. A mão restaurada volta a cumprir a sua função. Provavelmente esse rapaz era um trabalhador que, por alguma situação, a mão dele foi ficando ressequida. Talvez ele não era uma pessoa totalmente inutilizada porque tinha outra mão, né? Mas aquela mão ressequida, ela tinha perdido o que, Ludmila? A sua utilidade. Estava ali, qual a utilidade dela? Não tinha vida, não tinha sensibilidade. Perdeu a utilidade, né? Perdeu o propósito. Qual era o propósito? Conectar. Apertar a mão das pessoas, conectar com as pessoas, trabalhar, servir. Então, quando Jesus restaura a mão ressequida daquele homem, Jesus está devolvendo a ele a utilidade e devolvendo a ele o propósito. Todas as coisas, o propósito. Restaurar para reposicionar aquele homem. Vamos pensar naquele homem em nossos dias, mercado de trabalho. Dificilmente, nossos dias, aquele homem conseguiria algum emprego? Mercado de trabalho? Não, como é que vou empregar uma pessoa? Principalmente, vamos imaginar aqui na construção civil, por exemplo. Como é que uma pessoa vai dar emprego para ele se uma das mãos dele não funciona? Está atrofiado. Precisa das duas mãos para pegar na enxada, precisa, né, para movimentar uma máquina, para fazer. Então Jesus restaura a utilidade, irmãos. É isso que Jesus faz conosco. Rick Warren diz o seguinte: você foi criado com propósito, restaurado para cumprir o propósito. O que Jesus faz conosco é nos reposicionar, nos ressignificar no propósito. Deus nos chamou para voltarmos para a rota certa, de sermos servos úteis na missão que Ele coloca cada um de nós. Max Lucado deixou um pensamento dizendo: Deus nunca desperdiça uma vida restaurada. A restauração devolve o propósito. A graça sempre produz missão. Deus sempre nos reposiciona. Quantas pessoas que trabalhavam tanto na igreja, irmãos, pararam de trabalhar.
Jesus quer restaurar essa utilidade, né? Quantas pessoas que eram tão úteis na igreja, por algum motivo, e aí podemos entender que existem N motivos, né? Decepcionado com a liderança, alguma palavra atravessada que magoou a pessoa, ou seja, pode ter várias situações que fizeram que a pessoa se retraísse, né? Ficasse atrofiado. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, irmãos, Ele quer restaurar nossa utilidade, nos reposicionar no propósito. A gente volte a servir. Quem cantava na igreja, volte a cantar. Quem pregava, volte a pregar. Quem liderava, se reposiciona para liderar. Quem servia, né, qualquer área da igreja, volta a ser útil. A igreja é um lugar onde nós queremos ver as pessoas sendo reposicionadas para servir ao Senhor, né? A nossa história, ela nunca pode terminar na nossa limitação. Talvez para aquele homem, por causa da limitação, a história dele parou ali, não tem mais condições de fazer mais nada. Jesus vem e restaura a mão dele. Jesus restaura a mão para dizer para ele, ó, eu estou restaurando a sua utilidade, estou te reposicionando, para que você continue fazendo as coisas que você fazia. Nós temos vivido um tempo de muitas pessoas feridas por aí. Muitas pessoas que serviram a Deus outrora. E muitos questionamentos, muitas razões, às vezes, e muitos argumentos as pessoas têm para dizer, eu não sirvo mais por causa disso. O que essas pessoas precisam, irmãos? Elas precisam de ser restauradas. Jesus fez uma pergunta para os fariseus, em dia de sábado, ou dentro do protocolo da religião, é lícito, no dia de sábado, fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruir uma vida? Igreja tem que ser um ambiente de graça. E você pode ter certeza, irmão, eu falei isso para uma pessoa há poucos dias. Qualquer pessoa que chegar na nossa igreja, estiver disposto a servir ao Senhor, vai ter oportunidade de servir ao Senhor. Vai ter oportunidade. Porque Jesus pegou um rapaz que estava escondidinho lá. Vem para o centro. Estende a mão. E a mão é restaurada. Apontando para nós que Ele restaura a vida das pessoas. Que Ele ainda restaura a sensibilidade. E que Ele restaura a utilidade das pessoas. Os fariseus, para a gente concluir, tomaram o conselho com os herodianos, dizendo, nós temos que armar uma para Jesus para destruir a vida desse homem. Quando uma religião não tem sensibilidade com as pessoas, ela só destrói a vida das pessoas. E destrói quem está fazendo, quem está trabalhando. Quiseram fazer isso com Jesus. A graça liberta, mas ela incomoda o sistema. Quando Deus age em graça, Ele expõe tanto a necessidade humana, como a resistência religiosa. Recordemos, a graça que restaura, em movimento, chama para perto. Vem para perto de Jesus, irmão. Vamos vir para perto. Ele está chamando a gente para estar mais perto dele. Restaura a vida, restaura a sensibilidade, reposiciona pessoas. Jesus está dizendo duas coisas para nós. Vem para o meio, estende a mão. Ah, o meu problema, pastor. Esconde seu problema, não. Expõe diante de Jesus. A musiquinha da época da Flávia. Eu olhei para a Jane, mas eu falei da Flávia. Que diz assim, conta para Jesus onde é a sua dor. Esse você sabe, né, Flávia? Conta para Jesus onde é a sua dor. Jesus fez uma coisa, Verinha, com esse homem, diz, vem para o meio. Exposição. Estende a mão.
Eu tento imaginar que aquele homem foi para o meio, mais ou menos assim, escondendo a mão ainda, né? Estou aqui no meio. Ele diz, não, rapaz, não é assim não, estende a mão. Estender a mão, Helena, era expor o problema. Meu problema é esse. Às vezes nós ficamos escondendo as coisas, irmã Delisete, e não expomos nossos problemas. Mas quando nós expomos tudo diante do Senhor, Ele nos reposiciona, porque Ele restaura todas as coisas nas nossas vidas. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. A graça e movimento, irmão, tornar todo mundo aqui útil na presença dEle. Amém? Vamos ficar de pé? Diga, Senhor, eu quero ser útil. Restaura a minha vida. Restaura a minha sensibilidade espiritual, Senhor. Restaura todas as coisas da minha vida, para que a minha utilidade dentro dessa igreja seja notória, no nome de Jesus. Eu sei que nessa igreja há muitos irmãos que temem a Deus, que precisam ser reposicionados no sentido de dizer, o que eu posso fazer para contribuir para o crescimento da igreja. Jesus restaura a nossa utilidade. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos pela graça em movimento, pelos deslocamentos de Jesus, onde ele ia, onde ele entrava, com quem ele se encontrava, em todos os seus movimentos, a graça dele operava em favor das pessoas. Nós te louvamos porque essa graça opera trazendo restauração. Senhor, ainda hoje restaura vida, Pai. Aqueles que estão mortos, moribundos, cansados, desanimados. O Espírito Santo ainda é poderoso para trazer vida sobre nós. O Senhor restaura a sensibilidade. Torna-nos mais sensíveis, para que possamos enxergar e perceber mais de perto quando nós erramos com o Senhor, mas também enxergarmos e percebermos os movimentos do Senhor, para nós não caminharmos fora da rota do Senhor, para nós seguirmos o curso do vento do Espírito Santo que está soprando e caminharmos dentro do propósito. Restaura a nossa utilidade, nos reposicionando dentro da igreja, Pai. Nós queremos ser úteis no reino do Senhor. Nós queremos ser úteis na igreja. Nós queremos te servir com o que nós temos, com quem nós somos, Pai. Queremos dizer, eis-nos aqui, ó Pai. Nós não queremos apenas ser como os fariseus, observadores, julgadores, que condenavam as pessoas, que priorizavam uma religião vazia e sem vida. Nós queremos ser como Jesus, que priorizava as pessoas, o reino do Senhor. É nisso que nós cremos e é assim que nós queremos viver como igreja do Senhor Jesus. Nesta semana, Pai, ainda nesta semana, nos reposiciona nessa cidade, onde cada um entrar na escola, no ambiente de trabalho, da família, Senhor, nos reposiciona para entendermos que a obra que o Senhor fez em nós é para ser compartilhada, é para ser revelada a outros também, ó Pai. Que a nossa vida restaurada seja um instrumento útil para a pregação e a plantação do reino do Senhor nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e o poder do Espírito Santo, seja sobre nós aqui presentes, sobre toda a igreja na face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém, Jesus. Irmãos, deixa eu dar um aviso rapidinho sobre terça.